Meu Deus, que assunto legal de se falar. Antes de nós entrarmos no texto, introduzindo aquilo que nós vamos falar, essa é uma continuação daquilo que foi dito no sábado passado. E eu estava ali ouvindo, pegando lapada junto com vocês. Foi maravilhoso, porque repreensão também vem da parte de Deus. E Deus tocou no meu coração e falou: filho, eu quero que você fale sobre medo. Fale em confiança naquilo que eu tenho para o meu povo. E então, me coloquei disposto a ministrar, comuniquei a quem estava na frente do culto de hoje, e assim nasceu a mensagem que nós vamos falar hoje. Amém? O desafio de caminhar com Deus entre medo e confiança. Na caminhada cristã, nós temos altos e baixos. Nós temos 3 fases que é muito perceptível diante da Bíblia. Que é a fase do primeiro amor, o qual nós aceitamos a Jesus e achamos tudo lindo e maravilhoso. Que é comum. Isso é muito bom para que você experimente a porta de entrada, que é o Cordeiro Santo, trazendo a disponibilidade do amor para aquele que iria para as trevas, para o inferno. Então Deus mostra um mundo de amor, um mundo que você é abraçado. Isso é extremamente maravilhoso. Só que aí, com o passar do tempo, uns em poucos anos, outros em meses, chega o esfriamento, a mornidão. E quando a mornidão chega, é muito complicado, porque geralmente nós não conseguimos sair do lugar. E quando nós estagnamos em um determinado lugar, chega tudo que vem com a mornidão, que é o esfriamento, que é o cair, que é disponibilidade de focar em outras coisas, e às vezes numa pessoa ela nem caiu, mas o fato de ela colocar os olhos delas espirituais em outros lugares que não é o reino, ela acaba esfriando. E através do esfriamento vem o declínio espiritual, o qual nós vamos falar hoje. Amém? Para falar sobre isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus capítulo 14, versículo 22, diz o seguinte: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até eles, estando andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Ao longo da Bíblia, é um padrão estar medo e grandes objetivos. Começando por Adão e terminando no Apocalipse. Deus vem tratando o psicológico dos heróis da fé desde o início. Calma, não tenham medo, prossigam que eu vou fazer tal coisa. Não tenham medo, coragem, porque eu farei uma coisa. Não tenho... E é isso, uma repetição de Gênesis a
Apocalipse. Eu trouxe aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo é de Josué, que está escrito em Josué 1:9, não precisa ler, eu vou ler para vocês. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Nós temos em Juízes capítulo 6, versículo 22, Gideão também com medo. Nós temos em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3, Elias tendo medo de uma ameaça. E nós temos Pedro, através desse texto, tendo medo das ondas que estavam esse suposto fantasma que apareceu. É um padrão bíblico nós nos depararmos com o medo em alguma fase da nossa vida. Só que o medo, conforme eu entrevistei a nossa mestre Raquel, né, lá no Eternity Podcast, ela falou que psicologicamente ele é um dispositivo de defesa. Então, de certa forma, ele também é uma maneira de o ser humano se proteger. Amém? Só tendo medo eu fico longe de cobra, de escorpião, eu tenho medo de ir para um mar que tenha tubarão e afins. Esse é o lado positivo do medo, assim como foi dito pelos nossos colegas nas suas respostas. Só que o excesso do medo, aí é que está o problema. Assim como o excesso da ansiedade, assim como o excesso de todos os outros sentimentos que nós sentimos. Quem está entendendo aqui? Então, o excesso faz com que haja desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele pode trazer consequências horríveis, tanto fisicamente, psicologicamente e também espiritualmente. Quando nós temos reações desequilibradas em nosso corpo, o nosso corpo reage e ele pode nos travar ou dar sinais que você está com desequilíbrio em alguma parte da sua vida. Eu vou dar como exemplo, trabalhei no distrito 8 anos e 6 meses. E, por excesso de estresse, eu criei alergia e começou a criar caspa na lateral aqui da minha boca. Fui no dermatologista, o dermatologista falou assim para mim: você não precisa de nenhum tipo de pomada, meu filho. Você precisa relaxar. Porque toda semana chega uma pessoa com os mesmos sintomas que você aqui. Aí eu falei, é mesmo? Então, dá sinais que o excesso de desequilíbrio traz consequências na sua vida. E o medo da mesma maneira. O medo e as circunstâncias que a vida nos propõe, porque a vida é um desafio, sim ou não? Sim. Se formar, ter um bom emprego, formar uma família, começar um negócio próprio, todos eles são grandes desafios pelos quais nós passamos pelo medo. É óbvio que nós temos 3 ocasiões que Deus coloca para que nós realizemos aqui na Terra. A primeira coisa é que você tenha uma boa comunhão com Deus, porque o início de tudo e o final de tudo é você se relacionar com Deus. E assim como começou em Adão, também terminaremos nos céus. Um relacionamento profundo face a face. Mas enquanto isso, nós estamos aqui. Segundo, ser bem-sucedido socialmente é um padrão bíblico. Todos vamos conseguir? Não, mas nós temos uma tarefa social para que nós realizemos enquanto nós estamos na Terra. Terceiro, ter um objetivo espiritual na Terra, para que o reino avance. Amém? Então, disponibilidade para ter comunhão com Deus, objetivo social e objetivo espiritual. Todas essas 3 ocasiões nós temos medo. Todas essas 3 ocasiões vai aparecer o medo em nossas vidas. E esse medo, com certeza absoluta, ele vai te travar. Foi dito aqui sobre confiança e fé, segundo a resposta de vocês. Mas, segundo o padrão bíblico, o contrário de medo não é coragem.
Dentro da Bíblia, o contrário de medo é confiança em quem pode. Porque nós mesmos, sendo a força matriz, o alicerce pelo qual nós iremos concluir nossos objetivos, não dá em nada. Porque, primariamente, fisicamente, a gente não consegue. Espiritualmente, a gente não consegue, porque nós somos seres espirituais caídos. Passamos a ter uma força sobrenatural a partir da conversão em Cristo Jesus, em que o Espírito Santo de Deus entra e faz morada, e aí essa força do bem começa a aparecer em nossas vidas. João Calvino fala, que é uma citação muito famosa dele: tudo que há de bom em mim é Cristo, mas tudo que é de mal em mim sou eu mesmo. Então, nós, por nós mesmos, nós não conseguimos concluir nada. Porque só Deus pode dar a força necessária para concluir essas 3 lacunas que eu mostrei aqui para vocês. Então, como é que isso funciona? Nós vemos um texto aqui em que os discípulos, homens adultos, barbudos, experientes de pesca, viram Jesus, não identificaram ele de maneira ocular e gritaram de medo. Gente, toda vez que eu leio esse versículo, eu racho a rir. Imagine homens adultos. Ai! Vocês já imaginaram isso? Foi isso que aconteceu. Gritaram com essa voz mesmo. E o texto continua. E o texto fala: tomado de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Então, a coragem pela qual ele se propôs estava embarcada em uma confiança num comando de Deus. Então a coragem não veio dele, veio de uma fonte. A fonte era o quê? Sobre tua palavra eu farei isso. Então, a confiança sobrenatural que ele teve naquele momento foi uma palavra de Deus sobre a vida dele. Isso é um padrão em toda a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 44. Vamos ler juntos aqui no slide. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 44. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 44, diz o seguinte: e disse: vem aqui, darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Versículo 45. Sim. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você lhe desafiou. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército do filisteu, as aves do céu, os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Esse texto é onde o povo de Israel está sendo atacado pelos filisteus. Golias vai lá, afronta Israel, e quando Davi vai confrontá-lo, ele não vai na sua força. Ele fala: em nome do Senhor dos Exércitos. Então a força que ele propôs para contrapor um inimigo é o quê? Em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se em frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és em Israel
e que sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Versículo 37. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Versículo 38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. Então, quando ele vai confrontar os profetas de Baal, ele vai em nome do Senhor. Terceira passagem. Lucas, capítulo 5, versículo 3. Lucas, capítulo 5, versículo 3. Diz o seguinte: entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, abre aspas, lancem as redes para a pesca. Versículo 5. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, isto vou lançar as redes. Versículo 6. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Essa é a versão Almeida Corrigida Fiel. Na minha versão NAA diz: sobre tua palavra lançaria as redes. Esse é o padrão bíblico desde Gênesis a Apocalipse. O contrário do medo, segundo o texto bíblico, para você obter coragem, é preciso ter confiança em uma base sólida. E essa base, e essa rocha, é Cristo. Então, para você vencer os seus objetivos, você precisa necessariamente ter confiança em que Jesus pode fazer sobre determinado assunto em sua vida. Não é na força do teu braço, não é, eu sou bom. Ai, que delícia eu sou. Não. Texto bíblico não é assim que funciona. Vida com Deus não é assim que funciona. Nós conseguimos os nossos objetivos com Deus, na sociedade e espiritual, através da confiança naquilo que está escrito sobre Deus e sobre você. E Deus quer nos tratar especificamente nisso. Por quê? Quando não confiamos, o contrário de confiança no modelo bíblico é o quê? Medo. Eu queria trazer essa visão de confiança para poder nós falarmos sobre medo. Por quê? Versículo 28 de Mateus capítulo 14. Jesus disse: venha, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve... Quando nós tiramos o foco de Jesus, o que vem sobre nós é o quê? É isso que a mornidão traz. E é isso que, principalmente, o pecado em nossas vidas, cultivado como um dog doméstico, nos traz medo. Todos aqui temos grandes objetivos. Todos aqui temos grande potencial para realizar grandes coisas na Terra. Por que não fazemos? Será se realmente nós estamos confiando em Deus? Será se realmente Romanos capítulo 8, versículo 28 faz sentido na minha vida? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Faz sentido para você? Por que a gente não lembra desse versículo no meio do caos? Por que nós não lembramos desse versículo no meio da circunstância? Porque quando nós tiramos o foco de Jesus,
as circunstâncias da vida nos cegam para aquilo que Jesus é. Tanto a dificuldade, presta atenção no que eu vou dizer, que isso aqui é muito sério. Tanto a dificuldade que nós passamos, tanto as bênçãos que Deus coloca em nossas vidas. As duas possibilidades podem nos cegar do foco em Cristo Jesus. Como assim, Miley? Se eu estou muito bem sucedido na determinada área, como que eu posso esquecer de Jesus? A parábola em que o rei faz uma festa para o seu filho, o príncipe. Ele manda trazer os convidados, e os convidados falam, não, eu acabei de casar. Eu acabei de ter um cerco de boi. As pessoas que foram convidadas, elas deram justificativas de família, negócio próprio e casamento. Essas são as três coisas. Alguém que acabou de casar, negócio próprio e família. Aí, que era para fazer festa com o filho do rei, que é uma representação de Jesus Cristo, cegou essas pessoas que foram beneficiadas por Deus com um casamento, um negócio próprio e uma boa família. Tanto um que está aqui, desculpa o português, nas profundezas da dificuldade, quanto a pessoa que está muito bem sucedida, as duas podem cegar e tirar o foco de Jesus. As duas possibilidades podem tirar a confiança de Jesus sobre nós. E eu trago uma reflexão. Se nós estamos afastados pelas circunstâncias e pela coisa bem-sucedida que aconteceu na minha vida de Deus, como é que eu vou ter uma conexão com Ele, me incendiar e incendiar os outros? Amém? Faz sentido? Não tem como incendiar você que está apagado. E o medo traz isso. Que é o quê? A cegueira no meio da circunstância. E a gente pensava que só o pecado que nos afastava de Deus, né? Não, infelizmente. Se a gente não vigiar, nós podemos fazer coisas que Deus deu para nós, deuses em nossas vidas. E quando nós fazemos deuses para nós, assim como o povo de Israel fez no deserto, aí a gente se afasta. E de pouco em pouco, a gente vai morrendo. Na mornidão, na circunstância, ou sendo bem-sucedido. E quando nós estamos totalmente afastados de Deus, o que é a primeira coisa que acontece? Medo de Deus. E aqui é o ponto principal que eu quero trazer para vocês. Eu fui criado, estou falando de mim agora, antes de nós entrarmos no texto. Eu fui criado pela uma igreja muito tradicional, muito. Para vocês terem noção, a gente não assistia TV, nós não íamos ao cinema, nós não tínhamos vida social com relação a coisas sociais. Não jogávamos bola. Nessa vida, tinha várias coisas que a gente não fazia, por quê? Era do diabo. Tá jogando bola, menino? Tá pecando. E eu cresci acostumado com essas tradições em minha vida. E cada vez que alguém apontava para mim e tá pecando, mais eu me afastava com medo de Deus. Medo de ter um relacionamento com Deus. Porque o Deus que foi me pregado, ele foi pregado apenas uma face do que Deus é, justiça. Mas nunca foi me apresentado um Deus de misericórdia, de graça e de amor.
É óbvio que Deus é justiça, sim ou não? Mas Deus também é amor. O resultado de tudo isso que eu estou falando nos afasta de Deus. E como Adão, eu tive medo. Só que aí, como é que eu vou sair desse medo? Que foi me proposto diante de todas essas circunstâncias. A partir do momento em que eu olhar para Jesus novamente. A partir do momento que eu olhar para Jesus novamente. Aí eu vou sair dessa mornidão que me fez morrer espiritualmente e que me trouxe medo. Quando nós distorcemos a visão de quem Deus é, o Pai, assim como Jesus falou, o Pai, nós temos uma visão distorcida de quem Deus Pai é. Quem já assistiu aqui o filme Acabando? Acabando. Ok. Você que não assistiu, é um bom filme. Apesar de ser espírita, mas é um bom filme. Eu vou contar aqui um enredo para vocês. O personagem principal, a filha dele é morta através de um abuso, e aí ele entra no mundo espiritual em que ele vai ser tratado por Deus. Amém? E lá, dentro desse mundo espiritual, Deus Pai é uma mulher, o Espírito Santo é uma jovem, acho que chinesa, não sei a naturalidade dela, e Jesus aparece como um jovem, homem. Amém? O que é interessante disso, que eu fui procurar saber por que o filme ele representa Deus Pai e o Espírito Santo como mulher. E eu comprei o livro, gente, para me entender. E entender por que o autor botou Deus Pai como mulher e o Espírito Santo. E dentro do livro explica. E no filme também aparecem algumas cenas, mas dentro do livro explica mais isso. Que o ator principal ele era espancado pelo pai. A figura paterna da sua vida. Ele cresceu sendo espancado por um homem. E ele não conseguia enxergar Deus Pai como homem. E Deus, dentro daquele mundo espiritual, teve que se transformar em mulher para ele ser restaurado dentro do filme, dentro da história. E no final, Deus Pai se apresenta como um homem, senhor com barba branca. Por quê? Porque a partir do momento em que ele perdoou o pai dele dentro do filme, Deus começa a se mostrar real. Então ele só ficava disponível para conversar com as mulheres. O Espírito Santo é a parte que nos traz comunhão com Deus e Deus Pai é o que nos traz a figura paterna. Mas onde que eu quero chegar? É que a visão desse personagem ela está distorcida de quem Deus Pai é. E muitas das vezes, pelas circunstâncias, pela religiosidade que nos é proposta na sociedade hoje e as falsas doutrinas que infelizmente nos alcançaram, nós temos uma visão distorcida de quem Deus Pai é. Infelizmente. E o medo faz com que você não tenha conexão com Deus. E é aqui que eu queria chegar. Nós temos que olhar o modelo bíblico e é interessante o que a nossa liderança hoje está propondo para nós. Termos comunhão com Deus. Ler a Bíblia para que através da interpretação a gente entenda o que é a verdade total diante da Bíblia e não o que as pessoas falam. Amém? Isso é ótimo. Isso é ótimo. Porque quando temos uma visão distorcida daquilo que Deus Pai é, a primeira coisa que acontece é que nós, a partir do medo e do temor aterrorizante, nos comportamos como escravos e não como filhos. E não como filhos. E qual é o problema disso? Visão distorcida de quem Deus Pai é. Quando você faz algo, você faz por merecer. Ah, eu mereço ser abençoado por Deus, porque eu venho limpar a igreja, porque eu venho cantar no louvor. Eu mereço ser abençoado por Deus porque eu estou na mídia, porque eu danço aqui, me esforço.
porque eu estou aqui em todas as programações da igreja. Eu mereço. Meu Deus, quem disse que tu merece alguma coisa? De onde vem esse pensamento? Um pensamento de escravo. Que você faz porque você tem medo. E você sempre faz por merecer. Eu lembro que na minha infância, a gente, eu apanhei demais, não é porque eu merecia, tá? Eu apanhei muito, muito. Para vocês terem noção, eu deixei o meu bairro sem energia por causa de brincar de papagaio uma vez. E quase lixaram meus pais. Eu era demais. E os meus pais, eles me corrigiam muito. E graças a Deus que eles me corrigiram. Só que eu comecei a ter medo deles. Então, antes deles chegarem do trabalho, meio-dia, meados de 11 horas, meio-dia, eu arrumava tudo. Mas não porque eu os amava. Porque eu tinha medo de apanhar de novo. Quem está entendendo aqui? Então, o medo fazia com que eu lavasse a louça, arrumava a casa, não porque eu amava os meus pais, porque eu tinha medo de apanhar. Então, o pensamento de escravidão foi tomando conta de mim. Amém? Tanto é que eu tinha o pensamento do tempo feudal. Se errar, chicote. Sim ou não, gente? Deus vai pesar a mão em você, irmão. Aleluia. Quem já ouviu isso aqui? Deus pode pesar a mão, sim ou não? Pode. Que eu mando em Deus? Não. Devido às escolhas que nós fazemos, Deus pode sim, por estratégia, porque Ele quer pesar a mão em alguém. Mas é o padrão que Jesus nos mostra? Não. Jesus fala bem assim, ó. Certa ocasião, os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus fala bem assim: eu estou aqui há tanto tempo. Quem vier me vê o Pai. Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 3 fala que Jesus é a exatidão do ser do Pai. Então, qual é o modelo bíblico para uma pessoa que erra diante de Jesus? Misericórdia. Aconteceu com a prostituta que foi pega, prostituta não, a adúltera que foi pega. Aconteceu com Pedro. E poderia ter acontecido com Judas. Se ele não tivesse entrado em pânico e se suicidado. O medo o fez o cegar, mas ele podia ser perdoado. Porque o perdão veio a todos. O perdão veio a todos. Outro pensamento de quem é escravo. Teme ao invés de respeitar por amor. Quantas das vezes, eu estou falando de mim mesmo, tá? De mim mesmo. Eu tive medo de fazer algo porque eu poderia apanhar dos meus pais. Novamente, a visão distorcida. Eu deixei de fazer várias coisas porque eu poderia apanhar em casa. Sendo que o padrão que Deus nos propõe é o quê? Eu não vou fazer, porque eu posso magoar o meu Deus. Assim como José fez. Eu pecaria contra o Senhor? Esse foi o pensamento de José. Porque ele tinha o pensamento correto, que era o quê? Eu não vou fazer coisa errada, porque eu respeito ao meu Senhor. Ele não tinha pensamento de escravo, apesar de ter sido um escravo. É possível você ser dono e ter um pensamento que te move à escravidão. Outra coisa que a escravidão faz em nossas vidas é você se isola. Toda pessoa que se isola, ela tem o pensamento de escravidão e medo de Deus. Provérbios fala que aquele que se isola, ele é uma pessoa ingênua. É uma pessoa que está faltando com sabedoria, para não falar outras coisas.
Amém? Por quê? Ele olha para a situação, ele olha, tem um Deus que pode me castigar, tem as pessoas que podem me julgar, e tem a minha família que pode me aterrorizar. O que eu vou fazer? Vou me isolar. Por causa do pensamento de escravidão. Por causa do pensamento de escravidão. Tudo isso proposto. A consequência da mornidão nos faz morrer na fé. Quando nos faz morrer na fé, nós nos distanciamos de Deus, vem o medo e a gente vira um escravo. É um processo. Ninguém cai da noite para o dia, gente. Ninguém cai da noite para o dia. Essas coisas que acontecem com os grandes pastores das igrejas, né? Escândalo. Aconteceu de uma hora para outra? Não, gente. Primeiro ele olhou, desejou, passou alguns dias, desejou de novo, até cair no ato. Isso pode acontecer com todos. O que eu estou mostrando para vocês é que há um processo pelo qual nos faz nos distanciarmos de Deus. Eu quero ser um incendiário! Ok, vamos para o básico? Hoje você tem conexão com quem pode te incendiar? Você tem condições de chegar para Jesus e falar: Senhor, eu estou desejando aquela pessoa. Ou você tem medo de falar ao Senhor isso? É possível nós, dentro da igreja, termos um pensamento de escravo por medo de Deus. Se você não consegue contar para Deus que sabe tudo, sobre todos, como é que você vai ser um incendiário? Só que o contrário de tudo isso que eu estou falando, agora nós vamos detalhar. Visão correta de quem Deus Pai é. Você o ama. Quer dizer, Ele te ama por amor. Independente do que você faz. A pessoa que tem a maior performance dessa igreja, ela obtém de Deus o mesmo amor intenso, maravilhoso, de uma pessoa que não tenha Jesus. Que não tenha se esforçado tanto, para Jesus. Eu não estou passando a mão em quem não faz nada, amém? Eu só estou mostrando aqui o seguinte, que você é amado por Deus, independente do que você faça. E nós fazemos coisas para Deus porque o amamos. E não porque temos medo de ir para o inferno, apesar de o inferno existir. Deus quer te propor uma vida de paz através do perdão. Baseado em quê? No sangue da cruz. Se você está profundo o bastante que não confia nem no sangue que foi derramado na cruz, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Nós vamos entrar em uma conferência. Mas a gente precisa se aliar com Deus. Se alinhar com Deus. E eu estou falando de mim. Não é de vocês. Se nós não nos alinharmos com Deus, nós vamos perder muita coisa. Muita coisa. Muita coisa maravilhosa em nossas vidas. Muitas coisas maravilhosas em nossas vidas. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, graças a Deus veio. Porque um dia o meu pai se posicionou. O meu pai, ex-usuário de droga, e traficava também droga. Um dia ele falou: eu vou viver de Jesus para meus pais, para minha mãe, perdão. E através do sim dele, da persistência, hoje eu sou quem eu sou. Não morri antes dos 20, porque os meus colegas morreram no tráfico. E estou aqui, porque alguém acreditou no processo de estar com Jesus. Qual é a visão correta de Deus Pai? Ele te ama por amor, simplesmente por amor. Assim como ele fez no filho pródigo.
O filho pródigo ofendeu de todas as maneiras o seu pai. Como é que ele podia pedir herança para um pai que não estava morto? Isso é uma ofensa daqui, imagine Israel. Mas aconteceu o que aconteceu. Ele se lembrou que dentro da sua casa tinha comida, tinha água, roupa limpa. Porque o pai cuidava dele. E ele volta. E quando ele volta, o pai está na porta esperando ele. Amor por amor, independente do merecimento. Visão correta de um pai. Chama para conversar e resolver. Ah, você fez alguma coisa errada, que é uma coisa que acontece na circunstância de quem está morto na fé. Qual é a visão que nós temos? Se isolar. Qual é a visão do padrão de Deus? Chamar para conversar e resolver. Pedro abandonou Jesus. Voltou a fazer o que ele fazia antes, pescar. Ele não só negou Jesus, como ele simplesmente deixou os objetivos de Deus para trás e voltou a pescar. Jesus aparece para ele e fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O padrão bíblico de um pai que é respeitoso com seu filho, chamar para corrigir e resolver com ele pessoalmente. Gente, quando você ora pelo pecado que você tem de estimação, Deus, ele te incomoda de uma maneira, gente, que você não consegue pecar em paz. Nem para pecar você serve. Porque Deus, ele está te tratando de maneira individual. Eu teria que ter bastante tempo para explicar isso aqui, mas eu vou falar de maneira redundante. Se vocês quiserem me parar ali atrás, eu posso responder de maneira detalhada. Mas a voz da consciência é a voz do Espírito Santo de Deus te indicando algo. Então, toda vez que você fez algo errado, a sua consciência... quem era? Deus Pai. Deus Pai te incomodando para você se alinhar com Ele. Quem está entendendo aqui? Meu Deus. Entenda a Jéssica agora. Todo mundo caladinho na mensagem dela. Visão correta de quem Deus Pai é. Você quer ser correto por amor a Jesus. Novamente, quando eu estava ali, na minha infância, eu fui criado por um pensamento religioso. E esse pensamento religioso fazia com que eu fosse, entre aspas, perfeito. E esse pensamento de perfeição só me destruiu e me trouxe traumas. Porque cada vez que eu me esforçava, não conseguia fazer que alcançasse a expectativa dos meus pais. O meu pai dizia: mas o teu primo passou na OAB. Aí lá eu ficava frustrado porque eu não tinha entrado no curso de Direito. Vocês entendem isso? Eu queria ser correto, não é porque eu amava meus pais, mas porque eu queria alcançar uma performance que alcançasse as expectativas dele. Isso também é uma visão de quem é escravo. Eu não estou dizendo que você não deva passar, pelo amor de Deus. Passe, se forme, seja bem-sucedido em nome de Jesus, crie uma família. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que uma coisa é você ser correto porque você ama alguém, é uma coisa totalmente diferente de você ser correto para alcançar a expectativa de alguém. O que Deus propõe é que você alcance a santidade, não por performance, mas porque você o ama. Essa é a visão correta de um pai saudável para você. E a última que eu anotei aqui é
Um pai saudável é aquele que te quer por perto. Se o pai te ama, eu tenho 30 anos, gente. Até hoje eu aviso meus pais, o horário que eu saio, o horário que eu entro. Ele quer saber. Mas não é porque eu sou um adulto que paga as minhas contas que ele deixou de ser pai. Eu faço questão de avisar, pai, eu estou aqui com fulano de tal, assado, cozido. Mas hoje é porque eu o respeito, porque eu o amo. E não por uma pressão que foi me imposta. Uma visão de escravo. A conclusão que eu tiro aqui é o contrário de medo, segundo o texto bíblico, é confiança baseada em Jesus. Confiança baseada em Jesus. Se você perdeu a confiança de ter um relacionamento com Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma desconexão que você perdeu no caminho. E hoje nós vamos orar sobre isso. Vamos pôr de pé? 1 João, aqui para mim ainda não terminou o culto. Apesar de ter algumas pessoas que vão trabalhar agora. Olha aqui para mim, gente, você que não está trabalhando. Amém? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você está no fundo do poço, independente de qual seja o poço, Deus ele é fiel e justo para te justificar e te restaurar. 1 João capítulo 4, versículo 18 e 19 diz o seguinte: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu vou repetir esse versículo que é bastante enfático. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós vamos cantar um hino agora. Eu poderia gritar, fazer um espetáculo aqui e tal. Mas eu queria propor que vocês venham à frente e a gente ore por duas coisas. Restaurar a confiança em Jesus. E a segunda é restabelecer uma conexão com Ele. Porque Deus não tem como te ajudar se Ele não tiver uma conexão. Amém? Vamos supor aqui na frente, vamos orar juntos? Todos nós. Romanos capítulo 8, versículo 15, diz o seguinte: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. A palavra Abba, no judaico, ele é um adjetivo dado para um pai carinhosamente. Então ele quer dizer aqui, papaizinho, meu pai amoroso. E foi isso que nós recebemos em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus dentro dos nossos corações, o qual clama, Abba, Pai. E é por isso que, no meio das circunstâncias, a gente sente saudade de casa. A gente sente saudade de Deus, porque fomos adotados por Ele. Vamos orar? Querido Deus e Pai, feche seus olhos.